A radiologia intervencionista ela é uma especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento de várias patologias por métodos minimamente invasivos. O que é isso? Com o desenvolvimento da tecnologia de imagem médica, principalmente, houve a possibilidade de se utilizar esses métodos de imagem também para fazer intervenções terapêuticas, não só diagnósticas, né? Então, com o desenvolvimento do aparelho, da tecnologia de ultrassom, da tecnologia dos raios-x, com as tomografias computadorizadas multi-slice, de alta resolução, a própria ressonância magnética, né? Tivemos a possibilidade de, utilizando esses métodos de imagem, né, podendo ver dentro do organismo, né, de uma maneira conjunta, fazermos alguns procedimentos também de intervenção terapêuticas. Então, a radiologia intervencionista se desenvolveu a partir do desenvolvimento das técnicas de imagem, com procedimentos em que você, muitas vezes por via percutânea, com devices, ou seja, com instrumentos que foram sendo desenvolvidos para isso, por técnicas de cateterismo, você consegue tratar hoje uma gama variadíssima de patologias que antes só poderiam ser tratadas ou não eram possíveis de serem tratadas nem por via aberta, né? Então, essa que é a especialidade de radiologia intervencionista. Então, com o desenvolvimento da radiologia intervencionista, os primórdios da radiologia intervencionista foram exatamente aquelas patologias de difícil tratamento cirúrgico ou patologias, por exemplo, agudas, em que você não tinha como intervir por outro meio, né? E com o advento do ultrassom e do raio-x digital, você hoje consegue tratar muitas dessas patologias vasculares e outras não vasculares por dentro das cavidades. Então você acessa as cavidades do corpo, né, através de catéteres, de instrumentos, né, e consegue fazer esses tratamentos. Começou principalmente com patologias vasculares em que você precisava atingir determinado órgão que normalmente você não conseguiria atingir sem ter que fazer um grande estrago cirúrgico, vamos dizer assim, em que a agressão cirúrgica ela era muito mais deletéria para o paciente do que você fazer por dentro do vaso, né? Então, patologias a começar do sistema nervoso central, em que você hoje consegue auxiliar, por exemplo, tumores, auxiliar cirurgias de tumores, você fazendo embolizações para que esses tumores sangrem menos ou não sangrem durante a cirurgia. Ou mesmo patologias principalmente vasculares, como dilatações aneurismáticas, fístulas arteriovenosas, malformações congênitas de vasos dentro da cabeça, que você antes teria cirurgias muito complicadas, cirurgias com uma morbidade, ou seja, com uma agressão que talvez fosse até maior do que a própria patologia, e hoje você consegue tratar por dentro do vaso por técnica de cateterismo, com instrumentos específicos para isso e materiais específicos, tratando o paciente às vezes com 1 a 2 horas de cirurgia e no dia seguinte o paciente vai embora para casa, né? Então, isso foi um grande avanço no tratamento dessas patologias. Outras patologias, por exemplo, não neurológicas, incluem a possibilidade de você fazer, por exemplo, guiado por imagem, coleta de materiais e de fragmentos, biópsias, guiadas por imagem que antes você não poderia fazer se não fosse aberta, porque são órgãos internos de acesso difícil, né? Às vezes lesões muito pequenas em que você teria que procurar dentro daquele órgão, por exemplo, biópsias pulmonares com nódulos pulmonares solitários, né? Suspeitos de câncer, alguns linfonodos mediastinais, alguns tumores às vezes ocultos em que você tem lesões muito pequenas que, com o advento, por exemplo, da tomografia, em que você pode marcar essas lesões com precisão milimétrica, você consegue atingir esses sítios com uma segurança bastante grande para o paciente, com uma invasão muito pequena do paciente, porque são agulhas, né? São dispositivos próprios para isso, e que você consegue tratar, né?
Na linha dos tumores, por exemplo, a oncointervenção está se desenvolvendo bastante, né? Hoje nós temos em tumores, às vezes, que são de difícil cirurgia ou também estão invadindo órgãos vitais, você consegue, por técnicas de cateterismo endovasculares, levar remédio para esses tumores, levar quimioterápicos para ajudar a combater esses tumores, com menor efeito sistêmico. Então, são as quimioembolizações, né, que nós já estamos fazendo em Foz do Iguaçu. Né? Nós estamos já com um grupo de oncologia fazendo as quimioembolizações hepáticas, de tumores cerebrais, tumores renais, em que você não só diminui a dose sistêmica que você está dando para o paciente, mas disponibiliza essa dose mais para o tumor, ou seja, você vai com um catéter exatamente nas artérias que nutrem aquele tumor, joga esferas que estão absorvidas com esse quimioterápico, eles impactam naquele tumor e causam dois efeitos. Primeiro, liberam a droga para matar a célula e junto com isso também causa uma isquemia, ou seja, você também mata o tumor pela falta de sangue. Né? E com isso nós temos, às vezes, resgate de alguns pacientes que já estão, por exemplo, fora de capacidade de cirurgia e você consegue fazer uma coisa que chama-se downstage, ou seja, retroceder o estágio daquele paciente. Às vezes ele entra novamente numa linha para cirurgia, para ressecção do tumor e às vezes pode até levar à cura realmente dessas patologias. Então é uma gama bastante grande de procedimentos. Nós temos aí também tratamento de aneurismas de vasos abdominais, de sangramentos abdominais agudos, em que você às vezes não descobre onde faz endoscopia digestiva alta, não tem nada, faz endoscopia digestiva baixa, colonoscopia, não encontra, ou seja, às vezes está no intestino delgado, em que você não tem acesso por métodos endoscópicos, nem laparoscópicos, então você faz a arteriografia, que é exatamente o estudo dos vasos, né? E você consegue localizar o local do sangramento e também por essa técnica de embolização você vai no vasinho que está sangrando e resolve o problema sem precisar operar o paciente. Né? Então é uma gama bastante grande de procedimentos em praticamente todos os sistemas e aparelhos orgânicos. A radiologia intervencionista vem para dar uma contribuição terapêutica, diagnóstica e terapêutica em muitos casos de patologias. Realmente é até difícil de enumerar. Então, essa especialidade, ela, dependendo dos equipamentos, ela pode ser realizada, algumas técnicas, inclusive por via ambulatorial, como agora mesmo acabamos de realizar um procedimento de biópsia em via ambulatorial. Mas ela depende realmente de uma estrutura em que você tenha uma capacidade de oferecer ao paciente a segurança para as intercorrências, né, que são possíveis, como toda intervenção e toda cirurgia, nós temos intercorrências, né, que são bem menores do que normalmente as cirurgias propõem. Mas, por exemplo, procedimentos mais complexos, como a embolização, por exemplo, do aneurisma cerebral, nós dependemos de uma máquina que é um angiógrafo, que é uma máquina de raio-x em tempo real, digital, com alta resolução, em que você consiga ver os mínimos vasos lá com subtração digital, com retirada de osso. Então, uma tecnologia em que nós não dispomos em todos os hospitais. Mas, brevemente, isso vai estar mais disseminado aqui na região. Né? São tecnologias que só existem em grandes centros, como Curitiba, São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Né? Mas nós estamos tentando viabilizar. No Hospital Costa Cavalcante já temos um angiógrafo que podemos utilizar para fazer esses procedimentos. Mas, obviamente, nós gostaríamos e vamos trabalhar para isso, para que nós tenhamos também no Hospital da Unimed essa possibilidade.